gente! Oi, gente! Tudo bem? O tema de hoje é sobre relacionamentos. Esse, para mim, é um dos temas mais desafiadores, mas também é o que eu gosto mais de conversar com a minha amiga Tiei. E, bom, desde a infância, né, a gente já começa a vida se relacionando, a gente se relaciona primeiramente com a nossa família, com os nossos pais. Depois a gente vai para a escola, começa a se relacionar com os amiguinhos, com os professores. Depois, na idade adulta, a gente vai para o mercado de trabalho, começa a se relacionar com os colegas de trabalho, com o chefe, com clientes. E tem os relacionamentos amorosos também. Eu vejo os relacionamentos como uma dança. A gente se percebe, né? Se relacionando, a gente se percebe, se ajusta e se transforma também. E para você, Tchê, como que é o tal do relacionar? É bem parecido com você, né, Tchê? Mas eu acho que fica mais fácil da gente visualizar como se fossem bolhas que a gente vai estourando conforme a gente vai crescendo na vida. Quando a gente está dentro da nossa mãe, a gente está dentro do útero. É a primeira bolha que a gente estoura ali. É o primeiro contato com outro ser humano que a gente tem já é desde o útero com a nossa mãe. Depois a gente vai, né, ter contato com o pai, com os familiares, e aí a cada fase dessa a gente vai furando essas bolhas. Tem os amigos, né? Depois quando vem os relacionamentos, para estourar essa bolha é muito difícil, então a gente acaba presa nessa bolha e não consegue se relacionar e confiar na outra pessoa assim tão fácil. É mais difícil, para mim também é muito desafiador um relacionamento, né? Ainda mais eu que já fui casada, né? Já me divorciei. E acredito que é porque eu ainda não consegui furar essa bolha. E apesar, né, da gente viver uma vida inteira de relacionamentos, nós hoje vamos focar nesses relacionamentos amorosos. A Cintia acabou de falar, né, da experiência dela, da vida amorosa. Eu ainda não sou casada, por isso que eu falo que é um dos temas mais desafiadores para mim. E eu vejo que eu comecei a me relacionar muito cedo e eu acho que numa mentalidade mais infantil, mesmo, né, agora, adulta, eu olho para trás e vejo que eu via o relacionamento de uma forma ingênua. Que a gente cresce, né, Tia, vendo contos de fadas, achando que tudo vai ser perfeito, que o relacionamento é para nos trazer felicidade, que o outro vai nos completar, né? E eu entrei nos meus relacionamentos com essa mentalidade ingênua, de princesa, infantil, e me frustrei em todos eles, né? Mas também tive muito crescimento. Eu vejo que através do relacionamento amoroso, lógico que nos outros relacionamentos a gente também cresce, aprende, mas é no relacionamento amoroso que transforma a gente, a nossa mentalidade, né? Que também é um espelho, né? Tipo, quando você está se relacionando, traz tantos gatilhos, tantas dores, né? Que a gente tem que refletir, porque senão fica preso, né? Num relacionamento ruim ou disfuncional. E para mim, assim, foi assim, essa visão, no início foi da visão mais infantil. Você se vê assim também? Os meus relacionamentos, eu comecei a assumir um relacionamento, eu já estava... O primeiro namorado de verdade foi na época da faculdade, né? Então, meus relacionamentos foram longos, né, e sérios, assim, já foi de apresentar a família e tudo mais. Então, o que eu percebo é que eu via na outra pessoa, falava, sempre tinha uma barreira para eu não me entregar totalmente. Falar, eu acho que, por mais que eu queria namorar sério com aquela pessoa, eu sempre tinha uma barreira que não me deixava confiar, sempre tinha uma desconfiança muito grande, sabe? Não assim de traição só, mas o tipo, o que vai acontecer se eu me entregar totalmente para essa pessoa, falar realmente quem eu sou, mostrar como eu sou, né? Então, às vezes eu vestia muitas máscaras, fingia coisas que eu não era, né? Então, quando eu comecei a perceber que eu estava assim, fingindo coisas para agradar outra pessoa, eu falei, peraí, não é assim que funciona. E a gente tem que falar também para as pessoas que a gente se relaciona o que incomoda.
E para mim isso era um desafio enorme, né? Eu sempre não, tá bom assim, não, tudo bem, pode ser desse jeito, né? Sempre só que a minha vontade era outra. E isso perdurou. Terminei esse relacionamento, veio um outro relacionamento, a mesma questão. E aquele negócio que a gente falou, se a gente não resolve de poder abrir a nossa boca para falar a nossa verdade, vão aparecendo desafios. E aí foram aparecendo vários desafios até falar, e aí, você vai falar o que você quer ou não vai? Né? Então, eu fui empurrando isso, né? Então, hoje eu vejo que eu tenho mais clareza do que eu realmente quero, porque quando a gente tem clareza também, é mais fácil da gente falar. Talvez eu não falava naquela época porque não estava clara, não tinha essa maturidade de falar o que eu realmente queria, né? Então, isso que foi um grande desafio. Você falando em desafio, né? Não sei, eu acho que se você já deve ter ouvido também quando a gente ouve os vídeos, né, de podcast sobre relacionamentos, terapeutas também falam assim, olha, faz lá a sua lista de como você quer que a pessoa ideal seja, né, ou a pessoa certa para você, coloca lá como você quer que essa pessoa seja, tarará. E aí eu fiz várias vezes essa lista, só que uma terapeuta falou assim para mim, tá, então você colocou isso aqui, você quer uma pessoa assim. E você, o que você pode oferecer? O que você pode oferecer para essa pessoa? Aí eu fiquei, né, o que eu posso oferecer? E eu vi que eu estava querendo uma pessoa pronta, perfeita, e nossa, eu tô em transformação, né, em construção ainda. Como que eu posso exigir alguém perfeito ao meu lado? Essa pessoa nem vai, eu não vou conseguir me relacionar com essa pessoa não vai conseguir se relacionar comigo, porque eu não sou perfeita, né? Eu tô aí no caminho, né? E acho muito engraçado esse negócio da lista. E quando eu fiz a lista, eu percebi que, na verdade, essa lista é a pessoa que eu quero me tornar, e não é sobre o outro, né? Isso me abriu bastante os olhos. Foi essa terapeuta, quando ela falou isso, ela, sabe, me deu um estalo, assim, que eu falei, caramba, é verdade. O que eu posso oferecer, né? Não sei ainda. Não sei o que eu podia oferecer na época. Então, voltando para o nosso primeiro episódio, é isso aí que eu falei, nossa, eu acho que eu preciso, né, me transformar, me aperfeiçoar, amadurecer, porque do jeito que eu tô, eu não vou conseguir me relacionar. E foi o que aconteceu. Eu passei por vários relacionamentos, longos também, né, a maioria deles, mas assim, sempre insatisfeita, sempre buscando preencher um vazio, que nem eu sabia o que era. E é isso, eu estava buscando no outro algo que eu não encontrava em mim. E aí, quando eu olhei para mim, que eu comecei a ter mais confiança, que nem você falou, né, de poder falar o que você gosta, o que você não gosta. Eu não sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. Era muito confortável para mim deixar que o outro fizesse as escolhas, do tipo, o que você quer comer? Coisa simples, assim, o que você quer comer? Eu falava, não sei, eu não sabia, porque eu deixava o outro fazer as escolhas para mim. Ou os desconfortos também, na hora eu não sabia que era um desconforto. Né? Eu ficava brava, frustrada, de cara emburrada, mas eu não entendia o que estava acontecendo em mim. E aí eu jogava toda a culpa no outro. E é difícil se relacionar dessa maneira, né? E complementando um pouquinho o que você falou da lista, né? Quando a gente faz a lista, legal, você escreveu o homem lá dos seus sonhos, né? Além de você não saber o que você tem a oferecer para esse homem, a gente tem que entender que tipo de mulher que esse homem deseja. E a gente tem que se transformar naquela mulher que se encaixa com aquele homem. E ser uma mulher que banque aquele homem no sentido de, tá, eu quero um homem assim, assim, assim. Será que você aguenta um homem que tem uma boa posição, por exemplo? Porque uma pessoa que tem uma boa posição, ela é ocupada, ela vai ter tempo para te dedicar, né? Então, assim, nessa hora a gente vê, será que eu conseguiria suportar um homem que
é super ocupado, sempre viajando, reunião e não sei o quê, né? Então, isso que a gente precisa adequar, saber a nossa realidade, que tipo de homem a gente consegue estar ali do lado, né? E ao mesmo tempo, igual você falou também, o homem não vem pronto, nem a mulher e nem o homem vem pronto. Os dois constroem a relação, né? A gente nunca vai estar pronto, essa é a verdade. Nunca vai estar pronto, vai estar sempre um passinho a mais. Você já parou para pensar como é que a gente faz a escolha dos nossos parceiros? A escolha, assim, muitas vezes é por uma falta, né? Você falou sobre um vazio que você queria preencher. E o primeiro contato que a gente teve depois da nossa mãe foi o pai. E o pai é o sexo oposto. Então, ali, o primeiro contato com o homem foi ele. Então, a gente acaba baseando todos os outros nossos relacionamentos com homens, espelhando pelo nosso pai. Então, muita gente fala, né, assim, nossa, a gente tem o costume de procurar um homem parecido com o pai. Por que é isso? Porque a gente quer preencher um vazio que faltou ali, na nossa percepção, né? Isso também é importante falar, porque nem sempre o pai e a mãe sempre vão dar o melhor de si para os filhos, mas na percepção da criança, né, dos filhos pequenos, eles sempre vão querer mais, e mais, e mais, e mais os pais. E aí esse vazio que a gente sente é da nossa percepção, que faltou alguma coisa para o seu pai te dar, faltou alguma coisa para sua mãe te dar. Mas como estamos falando de relacionamento amoroso, é mais relação do pai, né? Então, assim, o que faltou? O que na minha cabeça faltou lá atrás que eu estou procurando agora nos meus relacionamentos e nos homens que eu me relaciono? Né? Então, eu percebo muito isso. Aquela falta que a gente teve, a gente procura nos nossos relacionamentos. Isso, na sistêmica, isso é falado com frequência, né? Que a gente procura repetir padrões familiares, repetir histórias, né? Pra gente pertencer também. Sim. Eu já me peguei fazendo algumas escolhas e, na verdade, são escolhas inconscientes, né? Na sistêmica também fala que o que a gente, não é que a gente escolhe, a gente atrai o melhor parceiro para o que precisa ser visto dentro de nós, né? Então, são coisas que ainda não estão harmonizadas dentro da nossa história, dentro da nossa vida, e a gente acaba atraindo pessoas que vão ser um grande espelho, né? Como eu disse antes, para a gente se perceber, acho que se corrigir também, não sei se essa palavra é adequada, mas trazer oportunidades, né, para a gente ir se melhorando, se aperfeiçoando e alcançando outros níveis. E o relacionamento é um grande palco para isso. E assim, a mulher em si, ela busca naturalmente a segurança, né? É muito importante para as mulheres a segurança. E existem vários tipos de segurança. E para cada mulher é uma segurança diferente que a gente requer de um homem. E quais são? Igual você falou, às vezes as histórias familiares. O que a gente viveu na nossa infância, né? Até não só a infância, mas adolescência, né? O que a gente viveu ali com os homens ao nosso redor, né? Então a gente acaba procurando nos nossos relacionamentos os homens que preenchem aquela insegurança que a gente teve na nossa adolescência e na nossa infância, né? Então eu percebo muito isso de a minha falta de segurança, que meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade, eu era muito pequena, né? Por mais que meu pai foi muito presente na minha vida desde que separou, eu não sinto essa falta, assim, de que ele ficou muito tempo longe de mim, não, a gente sempre se via todo final de semana, ele fazia um esforço de vir me buscar todo final de semana que morava em outra cidade e tudo mais, então assim, a presença dele foi muito forte, né? Mas a gente sente aquela insegurança, no momento que eu estava só com a minha mãe, a gente sente a falta de um lado masculino ali, né? Então a minha falta ali foi mais em questão de presença. Então eu percebo hoje que para mim é muito importante um relacionamento, igual eu falei agora há pouco. Será que eu banco um homem que seja muito atarefado? Que tem que viajar muito? Eu, dentro de mim, hoje sei que não, né? Hoje eu vejo que são princípios meus, né? De ter esse tempo de qualidade com a outra pessoa
e que ela possa se dedicar um tempo para mim, nem que seja durante a semana, assim, para mim é importante. Isso me fez lembrar das 5 linguagens do amor, né? Sim, que é legal a gente falar. São 5 maneiras, né, de se relacionar. E a que você falou, acho que se encaixa no tempo de qualidade, né? Sim. Quem não conhece, né, é um livro, eu não lembro o nome do autor, mas chama As 5 Linguagens do Amor. As 5 Linguagens do Amor. E cada pessoa, igual eu falei aqui, cada mulher busca uma segurança diferente do homem, né? E assim, são formas diferentes de amar, de demonstrar amor e de formas de querer receber. De perceber também, de perceber. né? Às vezes eu posso demonstrar amor de uma maneira, mas a outra pessoa não sente isso como amor, né? Sim, porque são maneiras diferentes, né? Mas não deixam de ser amor também, né? Por exemplo, tem pessoas que demonstram amor dando presente. Só que às vezes a outra pessoa, tá bom, é um presente, beleza, né? E às vezes a pessoa, de vez de preferir um presente, prefere, sei lá, um jantar, uma viagem, né? E às vezes os homens não têm também aquela coisa de falar, eu te amo a todo momento. E tem mulher que precisa ouvir isso do homem, né? E é importante ter essa comunicação, né? De cada um conhecer. Meu parceiro não gosta de me dar presentes, por exemplo, mas ele gosta de fazer uma janta. É uma forma de amor também. Quando você sabe, não, ele demonstra pra mim como uma janta. E a gente não pode exigir do outro que ele demonstre o amor de uma forma diferente que ele funciona. Eu acho que exigir não, mas talvez comunicar, né? Comunicar, pra mim é importante, né? A gente tava conversando outro dia, né? Eu falei, mas você chegou a falar, né? Falou pra ele que é importante pra você? Que tudo é a comunicação, né? A gente tem que saber, só que pra gente se comunicar, a gente tem que saber o que a gente quer. Tem que ter isso muito claro. O problema da gente não se comunicar, que eu estava falando antes, é porque eu não sabia o que eu queria. E quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. Né? Então, assim, é importante pra mim? É. Mas então eu tenho que falar pra pessoa. Eu não sei o que é importante pra mim? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é focar pra eu saber o que eu quero. E é a fase que eu tô agora. Eu acho que também é saber comunicar o que é negociável e o que é inegociável, né? Pra você. E já começar falando, né? Num relacionamento, já falar, olha, pra mim é inegociável isso. Você topa? Porque eu já vi exemplo de casais que começam a namorar e aí, na maioria das vezes, os homens deixam claro assim, olha, eu não quero casar nem ter filhos. E aí a mulher chega e fala, não, tá bom, tô topando. Só que o tempo vai passando, ela não estava topando lá atrás, ela acha que o homem com o tempo vai mudar de ideia. E aí o relacionamento já foi 10 anos de relacionamento e aí ela fala, agora eu quero. Ou eu sempre quis, só que eu não tive coragem de falar que eu queria antes porque eu não queria te perder. E muitas das vezes a pessoa fala, não, eu já falei lá atrás, você não lembra? Né? Acho que tudo precisa estar muito claro. Mas para estar claro também a gente precisa se entender, se reconhecer aquilo que eu estava falando, né? Quando a gente não tem clareza nem do que a gente gosta, do que a gente quer, do que é negociável, do que não é, fica difícil se relacionar, porque a comunicação, né, não flui. Não flui. E você está muito convicta do que é seu princípio, de não chegar aquele homem da lista lá e chegar para você e falar, né? Ó, para mim, eu não aceito isso que você quer. O que é inegociável para você, eu não consigo te dar. E aí você fala, mas ele encaixou em tudo aqui, nos itens aqui, né? Será que eu não vou dar um jeitinho, né? E nesse jeitinho você fala, ele vai mudar. Não, ele vai mudar de ideia, ele vai mudar. E nessa que você falou, você esperando que o homem mude de ideia, o homem é muito prático. Para ele é preto no branco, né? Então, se a gente não é clara e ficar esperando que o homem mude, vai passando os anos e nada muda, né? Muda um pouquinho, né? E a gente tem que entender o que dá para uma pessoa mudar e aquilo que já é dela, né? A gente tem que entender isso, Sim. né? Porque tem coisas que não dá para mudar.
E vai passando o tempo, né? Por isso que eu acho também que essa lista é uma grande armadilha. Porque te prende de um jeito que ou te prende ou te faz fazer caber alguém ali na lista. Eu acho que bom, posso estar enganada, mas eu acho que essa lista é uma armadilha. O que nem você falou, o que é importante é saber o que são princípios, o que são valores, o que é negociável, o que não é. E aí o resto a gente vai aceitando, né? Porque a gente também precisa aceitar os defeitos do outro, né? Acolher o outro como a gente deveria se acolher também, né? Somos imperfeitos e com falhas, mas se for um relacionamento com respeito, né? E dentro daquilo que a gente define como importante, então o resto fica mais não fácil, né? Porque relacionamento nunca é fácil, mas a gente consegue ajustar melhor. Eu acho que essa parte da lista realmente é uma armadilha quando você coloca características da outra pessoa. A lista é legal você fazer daquilo que você falou, o que eu posso entregar. Né? Então a sua lista baseia naquilo. Eu sou capaz de aceitar um homem assim. Eu sou. Sempre colocar, igual a gente falou no primeiro episódio, a gente tem que sempre trazer a responsabilidade pra gente. Né? Então colocar lá. Você quer fazer a lista? Faz a lista, mas não tipo, eu quero um homem loiro, do olho azul, não, né? Porque senão é muito específico, né? Mas escrever ali o que é negociável e o que não é negociável. Ninguém faz uma lista assim. A gente só faz a lista lá do homem que você quer, mas a lista do que você vai entregar, da lista do que você aceita e daquilo que você não aceita, a gente só vai entender durante o relacionamento que já tá andando, né? Então o importante é você saber isso antes de se relacionar, né? Então nos primeiros contatos com a pessoa, falar sobre esses assuntos, né? E não perguntar a cor que gosta, não sei o que, é importante, mas muito mais, o buraco é muito mais embaixo, né? Falar sobre essas coisas já desde o início. Falar, olha, eu tô aqui com você, mas eu quero um relacionamento sério. Eu tô aqui, mas eu quero ter filhos, eu quero formar família, né? Não quero só ficar, não quero só, né? E se ficar também tudo bem, né? Chegar pra ela e falar, olha, eu não quero negócio sério com você, eu quero só... Acho que o importante é deixar tudo claro. Tudo claro desde o começo. Sim. É importante, né, a gente deixar sempre claro o que a gente espera ou qual que é a nossa intenção, né, desde o início. E eu mesma já, por medo de ser rejeitada ou de a pessoa não gostar de mim, né, do meu jeito, porque eu gosto disso. Para mim, para eu me sentir segura, eu preciso ter clareza do que você pretende, né? Perguntar para a pessoa, olha, eu estou querendo isso, e você, o que você está querendo? Mas antes, quando eu era mais nova, eu tinha vergonha, sei lá, eu não conseguia falar dessa maneira abertamente, né? Então eu ia aceitando, né? E aí, vamos ver no que vai dar. Mas eu acho que o tempo vai passando, né? E na nossa idade, assim, acho que não tem tempo a perder, né? Então é falar, olha, e numa boa também, né? Porque se a pessoa não quiser, não quer, e aí tudo bem, né? Mas deixar claro sempre é muito importante, né? Independente da idade ou do momento de vida que você tá, acho que é bom os dois lados saberem onde estão indo, né? Ou onde estão pisando. E tudo bem também mudar de ideia depois, acontece, mas no início já falar, quero me relacionar sério, ou não quero me relacionar sério. E aí deixa o outro escolher se quer também ou não quer, né? E perguntar do outro também, o que você espera, o que você quer. E assim a gente não perde tempo, porque o tempo é muito precioso, né? Muito precioso, e a gente... Você falou daquela questão de medo de perder a pessoa, né? A gente não pode ter esse medo de perder a pessoa. E por que a gente tem esse medo? Porque a gente sabe que a gente vai ficar sozinha e vai trazer aquela sensação de rejeição, de abandono e tudo mais, e você não quer sentir aquilo. E volta lá pro nosso primeiro episódio, né? A gente vai querer evitar ao máximo de sentir aquela dor. Então a gente acaba aceitando coisas que não são nossos princípios,
né? A gente vai aceitando por medo de ficar sozinha. Então, nesse momento, para mim é importante eu viver esse momento sozinha, me sentir bem com a minha presença, né? E a tal da solitude, é importante a gente sentir essa solitude, porque quando você estiver com outra pessoa e aquela pessoa abala os seus princípios, fica mais fácil de você falar não para aquela pessoa, porque aí você não vai ter medo de ficar sozinha. Porque você ficar sozinha, você já se sente bem. Mas aí a dificuldade é essa, né? Da gente se sentir bem, se sentir inteira, se sentir completa, mesmo estando solteira, né? Porque, igual você falou, a gente não pode perder tempo. A gente já tá numa idade que todo mundo fala, e aí? Não vai ter filho? E aí? Não vai, né? Então, a cobrança é muito grande em cima da gente, né? E a gente acaba se comparando com as nossas amigas que já têm filhos, que já têm família. Fala, meu, o que a gente não fez? Né? Por que a gente não conseguiu? Tá errado, né? O que tá errado em mim que não consigo alcançar? Ter uma família, ter os meus filhos, né? Então, a gente precisa entender o que falta na gente. Porque se a gente não conseguiu, é porque ainda falta a gente aprimorar algumas coisas na gente, né? Então, o que são essas coisas? Que a gente está descobrindo. Sim. Né? Amadurecer e encontrar o que falta para a gente conseguir se relacionar e formar nossa família. Porque eu quero formar minha família. E acredito que você também. Sim, isso também para mim foi sendo construído ao longo do tempo, essa questão de casar, de formar família, que antes esse assunto para mim era... Eu sentia medo de casar, de ter uma família, não me sentia pronta, né? Tinha tanta questão dentro de mim para ser resolvida que eu achava que eu não ia dar conta de cuidar de uma outra pessoinha, né? Eu não me sentia madura o suficiente para ter um relacionamento. Então, esse tema para mim sempre foi desafiador, como eu disse no começo. E também deixar claro, né, para as outras pessoas que, assim, para a gente, esse é o objetivo, no se relacionar, mas tudo bem também para outras pessoas que não querem ter filhos, não querem se casar, né? Hoje o mundo está tão, né, diferente, que existem várias maneiras de se relacionar. Então, acho que está tudo bem, mas desde que esteja claro, né, entre os dois. Para nós, é importante ter família, né? E para quem não quer ter família, tá tudo bem, é só a gente respeitar, né, a opinião de cada um sabe, né, o que é da vida, né? E outra coisa, a gente falar sobre, de alguma forma, mesmo quem escolhe não ter família, contribuir com o mundo de uma outra forma, né? Então, assim, quem não tem filhos, colocar o seu trabalho a dispor das pessoas, né? Isso também é uma forma de gestar, né? Gestar projetos, né? Não só gestar bebezinhos, mas a gestação de projetos também é importante, né? Isso é como se fosse um filho também, né? O nosso podcast aqui é um filhinho nosso, né? Então, são partes que fazem parte de furar a bolha, né? A gente teve coragem de gestar. Não filho, mas por enquanto, mas um projeto. E isso é uma forma de contribuir com o mundo. A gente costuma achar que no relacionamento os atritos são por causa do outro, né? Mas na verdade o que me incomoda no outro é o que precisa ser visto em mim. Então, eu parar e refletir. Por que eu me chateei com isso, né? Qual parte em mim não gostou disso? O que isso tem a me ensinar, né? Qual parte da minha história foi tocada por essa atitude? Então, fazer esse movimento de trazer para dentro e não para o outro, né? Um exemplo, uma pessoa que é muito paradona. Vamos fazer, não sei o que. Nossa, ele me dá raiva que não resolve as coisas e tal. Pera lá, por que me incomoda ele ser calmo? Será que não é porque eu tenho que ser um pouco mais calma? Será que eu tenho que pisar um pouquinho no freio, não ser tão ansiosa? Né? Então, é trazer isso pra gente. Né? O espelho que a gente fala é olhar isso. Né? Porque os relacionamentos, igual você falou, é onde a gente mais aprende.
né? Então, como que a gente pode aprender? Não é culpando o outro, é trazendo para si. Né? Teve uma vez que me perguntaram, né, se eu preferia amor ou respeito dentro de um relacionamento. E eu respondi respeito, porque o amor sem respeito, um amor desrespeitoso, não vale a pena. Né? E através do respeito pode nascer um amor. Então, para mim é muito mais importante uma pessoa que te respeita, né, que a partir do respeito a gente consegue construir, né, do que você ficar ali, não, eu tô com ele por amor, não, né, então, e acaba sendo desrespeitado. E quando você é desrespeitada, quer dizer que você tá se desrespeitando primeiro de se manter nessa situação, né, e aí vem aquilo, como que eu posso trazer responsabilidade para mim, né? Se eu estou desrespeitando os meus princípios, o que eu tenho que fazer? Ou me comunicar com aquela pessoa e falar que ela está sendo desrespeitosa, né? Ou então se afastar, né? Então, quando você tenta comunicar para a pessoa e mesmo assim não está conseguindo fazer aqueles ajustes necessários dentro de um relacionamento, a melhor forma é se separar. Você estava falando aí do respeito, né? E também me fez lembrar de que também às vezes é a forma como a gente comunica, como nós nos sentimos desrespeitadas, né? Eu já passei por uma situação com o meu namorado de que ele fazia algumas brincadeiras que para ele era ok, só que isso me incomodava e eu não sabia como falar para ele, que eu achava desrespeitoso. Quando eu falava de uma maneira muito ríspida, muito explosiva, reativa, e causava uma reatividade dele também. Então a gente não conseguia se concentrar no que realmente importava, né? Eu acho que é saber comunicar também, olha, eu me sinto desrespeitada quando você faz isso, isso, isso. E foi o que eu fiz. E aí ele falou assim, mas minha intenção não é te desrespeitar, né? Eu falei, tudo bem, eu até entendo que a sua intenção não é essa, mas é como eu me sinto e eu fico chateada. E aí quando eu comecei a me comunicar dessa maneira, foi que eu dei espaço para ele mudar, né? Então ele conseguiu refletir melhor. Então tem a questão do desrespeito, mas também a maneira como a gente comunica. Né? Às vezes a gente quer impor a mudança, por exemplo. Eu me senti desrespeitada, e aí, eu não quero mais que você faça assim, hein? Não sei o quê. E o outro, consequentemente, também vai vir com uma reatividade. Então, eu tenho descoberto isso no meu relacionamento, que funciona melhor eu saber me expressar de uma outra maneira. Né? Que aí eu acho que vem o respeito das duas partes, a gente abre espaço para o respeito, né, dos dois lados. Quando você estava falando sobre os seus relacionamentos, né, de preencher os seus vazios, eu pensei em mim, né? A minha questão é um pouco diferente da sua, mas que não deixa de ser a mesma coisa, né? No meu caso eu me relacionava com as pessoas e puxava o problema delas para mim, né? Me responsabilizando por questões que às vezes não eram de minha responsabilidade, igual a gente falou no outro episódio, né? De eu querer sempre ser forte, né? E carregar muito peso, né? De tudo ser muito pesado. Eu percebo que eu usava o problema dos outros para abafar os meus próprios problemas. Porque se eu estou ocupada com o problema dos outros, eu não preciso olhar para as minhas dores internas. Né? E isso eu descobri recentemente. Né? Então, da forma que você preenchia um vazio com os relacionamentos, eu juntava todos aqueles problemas para abafar os meus também, para não sentir. Eu percebo que eu buscava relacionamento, às vezes não amando, né? Mas queria estar num relacionamento para também não sentir, para preencher, na verdade, esse vazio que eu acreditava que estando com alguém, essa sensação, esse sentimento de vazio ia ser suprido, né? Mas hoje eu vejo que quanto mais eu buscava, mais eu afastava
essas pessoas da minha vida. Então, eu acho também que a gente falou, né, de se comparar um pouco com as pessoas que estão à nossa volta. Acho que a gente está numa fase da vida que as nossas amigas, né, próximas já se casaram, já têm filhos e eu, às vezes, não tem, né, como não me comparar, mas eu vejo, olhando para trás, eu consigo perceber que cada relacionamento na minha vida teve a sua importância, teve o seu valor, o seu aprendizado. E o que aconteceu na minha vida foi o que precisava acontecer para eu me tornar essa pessoa que eu sou hoje, com essa consciência de hoje, né? Talvez se eu tivesse tido um resultado diferente, que era o que eu buscava naquela época, mesmo sem estar pronta, eu não ia conseguir sustentar, né? Não estava pronta para sustentar um relacionamento, ser mãe. Então, hoje eu consigo ter um pouco mais de compaixão com a minha história, né? De olhar para ela com amor, com respeito e acolher. Eu não sinto mais vergonha. Já senti, né, de falar, poxa, tô nessa idade, não casei ainda, não constituí família. Não que isso seja o meu objetivo principal da vida, mas é o que eu busco, né? Mas hoje eu consigo olhar para essa parte da minha vida com carinho e com respeito e saber que o que eu passei foi o que eu precisava ter passado. E é isso, acho que eu estou caminhando para a vida agora de uma outra maneira e esperando colher resultados diferentes. E essa parte que você fala de que se aprendeu com cada relacionamento, né? Aquela coisa, cada pessoa que se aproxima da gente deixa um pedacinho delas com a gente. Né? Então é agradecer esse pedacinho que aquelas pessoas deixaram delas com a gente, né? Que a gente pegou aquelas coisas boas que a gente aprendeu deles, né? Eu também sou muito grata a todos os meus relacionamentos, independente do que aconteceu, como que acabou. Todos eles deixaram um pedacinho deles comigo e guardo isso no melhor lugar do meu coração. Eu fico emocionada porque é um tema difícil, né? Foi difícil pra gente trazer tudo isso. Mas é importante a gente falar sobre as nossas fraquezas. E é importante a gente falar também que pode ser que alguém assista e pense, quem são elas para falar sobre relacionamento? Elas nem são casadas, né? Mas a gente sabe o que a gente não pode repetir, o que a gente não quer mais aguentar. E é isso que a gente quer trazer para as pessoas, para elas não quebrarem os princípios delas, para elas não desistirem de construir a sua família porque não conseguiu levar um relacionamento adiante. Desculpa. Me emociona também te ver assim, emocionada. Essa é a parte do chorrindo que a gente comentou antes. A gente tem bastante conversa assim, né, que a gente consegue expor nossas dores e com um pouquinho de empatia uma com a outra, cada uma com a sua história, mas passando por momentos parecidos, e acho que quem nos assiste também em algum momento ou já passou por isso, ou está passando, ou um dia vai passar, mas a vida é assim, né? São ciclos, são fases, a gente está buscando sempre se aperfeiçoar, né? Como pessoa, cada dia melhorar um pouquinho, olhar para dentro, assumir nossas falhas, nossos defeitos e se acolher também para poder seguir essa vida, essa jornada e terminar, né, essa jornada melhor do que quando a gente começou. Sim, com certeza. Então, caminhando já para o final do nosso episódio, já trocamos algumas reflexões, nos emocionamos, colocamos aqui, né, um pouquinho da nossa história. E aí a gente deixa a reflexão, né? Peti vai finalizar. Deixar aqui como reflexão, né? Nas relações, né? Com quem você está se relacionando hoje. Você está tentando preencher um vazio seu, ou você está tentando
esconder um vazio que você tem com outras questões, né? Então, a gente precisa deixar cada um carregar a sua própria cruz, né? E não querer que essa pessoa carregue a sua e nem que você carregue a dela. Bom, então assim estamos encerrando o nosso segundo episódio. E se esse conteúdo tocou em você, ou se você gostou desse conteúdo, a gente pede aquela força para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau!